Boa tarde. Começa agora o Conexões dessa quinta-feira, dia 25 de julho. Hoje nós vamos falar sobre prevenção de acidentes envolvendo crianças e medicamentos. E também sobre as Olimpíadas 2024. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário pelo canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, com cabelos escuros, longos e lisos, olhos também escuros. E à minha esquerda está o professor Diego. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. O Diego Barbosa é coordenador do Labitave e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no cenário. Atrás de nós há uma parede com tons de azul claro, cinza e vermelho e também uma tela bem no centro, com o nome e a logo do programa. Bom, e nós começamos o programa de hoje falando sobre uma crise internacional. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu não enviar observadores para acompanhar as eleições presidenciais na Venezuela, que estão marcadas para esse final de semana. A decisão foi tomada em razão de acusações falsas que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, fez contra o sistema eleitoral brasileiro. Maduro é candidato à reeleição e alegou que as urnas brasileiras não são auditáveis, o que não é verdade. E uma notícia boa: a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil no ano passado, segundo o relatório das Nações Unidas. A insegurança alimentar severa ocorre quando a pessoa fica um dia ou mais sem comer. Os dados das Nações Unidas indicam que o Brasil está no caminho certo, já que mais de 14 milhões de pessoas não estão mais nessa condição preocupante. E o objetivo é diminuir ainda mais o número de pessoas com insegurança alimentar nos próximos anos. E uma pesquisa inédita encontrou cocaína em tubarões no litoral brasileiro. Cerca de 13 animais encontrados no Rio de Janeiro foram analisados e todos tinham algum resquício da droga no corpo. Segundo estudos, ela chega pelo esgoto, ou seja, por meio da urina de usuários de cocaína. Os pesquisadores ainda não sabem se o efeito da droga é o mesmo nos animais, mas acreditam que ela pode afetar a saúde dos tubarões, principalmente na procriação. E ontem o governo federal apresentou o programa Voa Brasil, que vai proporcionar passagens aéreas de até R$ 200. A primeira fase é focada em aposentados do INSS. Cerca de 23 milhões de pessoas podem ser beneficiadas, segundo o governo. A medida deve permitir que mais brasileiros, especialmente novos usuários, tenham acesso ao mercado aéreo do Brasil. 3 milhões de passagens já estão disponíveis para compra no site do programa. Para ter direito a uma delas, o aposentado do INSS não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Bom, e mudando de assunto, durante o período de férias escolares, as crianças passam mais tempo em casa e, consequentemente, aumenta o risco de pais irresponsáveis, na verdade, aumenta a responsabilidade, de pais irresponsáveis na prevenção de acidentes domésticos, incluindo a automedicação. Esse tipo de acidente pode trazer riscos significativos para as crianças, como intoxicações e agravamento de condições de saúde. Por isso, nós vamos te mostrar como prevenir essas situações em uma conversa com a médica Valéria Granieri, que é presidente da Sociedade Goiana de Pediatria e especialista cooperada da Unimed Goiânia e que aparece aqui na nossa tela e vai conversar com a gente de forma remota. Olá, doutora, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Boa tarde, Diego.
Bom, para a gente começar, peço que a senhora se apresente para o nosso público cego de baixa visão, fazendo uma rápida descrição física. Eu sou Valéria, tenho uma pele clara, tenho cabelos curtos e claros também, uso óculos e estou sentada. Bom, para a gente começar, doutora, como que esses acidentes geralmente acontecem? A criança às vezes vê um medicamento e decide tomar, muitas vezes sem os pais perceberem. Quando a gente era criança, na minha época, a gente tinha mania de tomar AS porque achava gostoso. É mais ou menos assim que acontece, a criança vê algo diferente, interessante e acaba tomando. Isso. Tem dois lados, né? Tem a parte da automedicação, que são os pais que dão medicamentos sem a prescrição médica, que é um risco, porque as crianças elas têm um metabolismo e o sistema imune diferente dos adultos, é um sistema diferente, e essa automedicação ela pode causar sérios problemas, né? Problemas intestinais, diarreia, vômitos, até convulsões, que são muito sérios, né? E também as crianças, porque muitos medicamentos de adulto, eles são chamativos, de cores que chamam atenção, o formato, até parecido com aqueles M&M, né? E aí as crianças são curiosas e elas ingerem. Doutora, e como evitar que isso aconteça? É necessário, primeiro, que se uma criança tem um sintoma, claro, levá-la a um especialista para saber qual é o remédio indicado para ela usar, mas também é necessário manter medicações em lugares mais altos, em lugares com tranca, inacessíveis para as crianças. Isso. Os medicamentos, eles devem ser guardados longe do alcance das crianças. E também os pais, quando forem administrar, eles sempre olharem os rótulos, porque os rótulos eles são parecidos, confirmar na receita se o medicamento que eles estão dando é aquele mesmo, porque às vezes estão todos vermelhinhos, e aí eles podem também causar um erro na administração, né? E doutor, uma orientação importante. O que fazer em caso de perceber que a sua criança tomou um medicamento que não era para tomar, ou então que o medicamento que foi dado a ela pode estar causando algum sintoma estranho? É necessário já procurar ajuda médica imediatamente? Isso. Se perceber que a criança ingeriu um medicamento que não era adequado, procurar um serviço de emergência e levar o medicamento. Isso é importante, porque às vezes o médico não sabe qual medicamento que foi, então sempre procurar levar o medicamento junto com a criança. Ou acionar o SAMU, que é 192, e também ligar para o CIT, que é um centro de intoxicações, que ele tanto auxilia os pais quanto aos médicos na conduta a ser tomada. CIT, doutora? CIT? CIT, Centro de Intoxicações. É fácil encontrar, por exemplo, o número na internet? Isso, deixa eu te falar aqui, é 0800 646 4350. Pode repetir, doutora, só para a gente garantir que as pessoas... 0800 646 4350. Bom, e para a gente finalizar, situação de uma criança que pode estar intoxicada, né, que pode estar com sintomas, às vezes motivados por esse uso errado de medicamentos, claro, causa muito medo, muito pânico nos pais, né? Há algo que os pais possam fazer antes da chegada do SAMU, por exemplo, ou antes de levar essa criança para um atendimento médico? Há alguma orientação específica para ser feita no momento em que se percebe que a criança está intoxicada? Procura. Se ela estiver vomitando, coloca ela de lado, não deixar com a barriguinha para cima, que ela pode aspirar o vômito, manter as vias aéreas permeáveis, livres, também para ela poder respirar, tentar falar com o pediatra, porque o médico que prescreveu a medicação, ele já pode, inicialmente, já dar as primeiras coordenadas, até o SAMU chegar, ou até irem para o pronto-socorro mais próximo. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua presença. A gente conversou com a médica Valéria Granieri, que é pediatra e que falou então pra gente a respeito dessa situação tão arriscada, principalmente agora nas férias, né, que as crianças passam a maior parte do tempo dentro de casa.
Verdade. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Boa tarde, doutora. Até a próxima. Boa tarde, até mais. Bom, e agora a gente vai para um intervalo e eu espero que você continue com a gente aqui no Conexões, viu? Estamos de volta e agora vamos falar das Olimpíadas. Pela primeira vez na história, as mulheres são maioria na delegação brasileira nas Olimpíadas. No futebol, no handebol e no rugby, as seleções masculinas não se classificaram, por exemplo, mas as femininas garantiram vaga nas disputas. Além disso, elas participam de outras categorias, como levantamento de peso, tiro esportivo, esgrima e ginástica rítmica. As Olimpíadas 2024 começam amanhã e se estendem até o dia 11 de agosto. Já que a gente começou a falar sobre as Olimpíadas, a gente te conta que a cerimônia de abertura ocorre hoje. E quem traz mais informações sobre a história dos atletas que devem carregar a bandeira do Brasil nesse momento é a estudante de jornalismo, a Ana Letícia, que já está aqui na nossa tela. Exatamente, Camila. Nessa sexta-feira ocorre a cerimônia de abertura das Olimpíadas 2024. Mas antes de falar sobre esse assunto, vou me apresentar. Sou Ana Letícia, uma mulher jovem de pele clara, com cabelos longos ondulados e castanhos, tenho olhos castanhos escuros e uso óculos. Voltando a falar sobre os Jogos Olímpicos, o canoísta Isaquias Queiroz e a capitã da seleção feminina de rugby, Raquel Corran, serão os porta-bandeiras do nosso país. A bandeira brasileira flutuará sobre as águas do Rio Sena, lá em Paris, em cima de um barco, às 2h30 da tarde, no horário de Brasília. Essa é a primeira vez que a cerimônia de abertura ocorre fora dos limites de um estádio. O Comitê Olímpico Brasileiro escolheu atletas que inspiram a nossa sociedade. O canoísta Isaquias foi campeão em Tóquio 2020 e é dono de 2 pratas e 1 bronze lá no Rio 2016. Ele pode se tornar o maior medalhista olímpico, caso chegue à soma de 6 medalhas em 3 Olimpíadas. Já para a Raquel, a superação dos desafios vai muito além do esporte. Ela descobriu um câncer de mama em 2022, depois de 2 participações em Jogos Olímpicos, e ficou afastada dos gramados por quase 2 anos. Ela fez tratamento, venceu o câncer e decidiu voltar ao rugby. Na história, o atletismo é o grande celeiro de porta-bandeiras do nosso país, com 8 representantes. E olha só, os Jogos Olímpicos já começaram, viu? Isso mesmo, antes da cerimônia de abertura. A delegação brasileira estreou nesta quinta-feira com o handebol feminino. Até o dia 11 de agosto, atletas de destaque em esportes como skate, judô, ginástica artística e vela vão competir para trazer medalhas para o Brasil. Até lá, acompanhe as novidades aqui na TV UFG. Sou Ana Letícia e volto com vocês aí no estúdio. Agora a gente muda de assunto para falar sobre 2 casos polêmicos aqui no estado. O primeiro envolve o estupro de uma menor e o impedimento da realização do aborto. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania cobrou informações sobre as providências adotadas para proteger os direitos dessa adolescente de 13 anos que foi vítima de estupro e impedida de fazer o aborto legal aqui em Goiás. Ela conseguiu uma autorização judicial para interromper a gravidez, mas o pai dela entrou com um pedido para que a autorização fosse negada e a justiça acolheu. Segundo relatos feitos ao Conselho Tutelar, a menina estaria se relacionando, entre aspas, com um homem de 24 anos de idade. Mas o artigo 217 do Código Penal diz que qualquer tipo de relacionamento amoroso com alguém que não tenha completado 14 anos é estupro. Ainda segundo o Conselho Tutelar, a adolescente pretendia fazer o procedimento previsto em lei em casos de estupro, mas foi impedida pelo pai, que supostamente teria feito um acordo com o suspeito do crime, para que ele assumisse a responsabilidade. Essas informações são do portal G1.
E a neurologista que foi presa em Itumbiara pelo sequestro de uma recém-nascida no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, vai passar por uma audiência de custódia hoje. Identificada como Cláudia Soares Alves, a mulher se passou por pediatra para cometer o crime, que foi registrado na noite da última terça-feira. De acordo com o delegado Anderson Pelágio, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher da cidade de Itumbiara, os indícios apontam para um crime premeditado, já que a suspeita tinha enxoval comprado e ela teria comentado com pessoas próximas que estaria grávida. A neurologista está detida no presídio de Orizona. Bom, e hoje é dia de mais um episódio do nosso quadro Conheça Seus Direitos. E você vai entender melhor como funciona a isenção na emissão de documentos. Nós, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, temos esse trabalho voltado para pessoas em vulnerabilidade, né, que precisam dessa assistência do Estado. A gente oferece, dentro da Gerência de Garantia de Direitos, justamente essa garantia dos direitos do cidadão que vem através do registro civil. Então, a gente oferece a isenção para aquelas pessoas que não têm condições de retirar as segundas vias de documentação, tanto a isenção para a segunda via do RG, quanto a isenção para a retirada de segundas vias de certidões de nascimento, casamento, óbito, que a gente sabe que esse é um expediente caro, o expediente cartorário, e muitas pessoas não têm condições de regularizar a sua documentação por conta do prazo, né? Que todos os documentos eles têm prazo de validade. Para alguns serviços específicos é necessário a atualização da certidão de nascimento, para casamento, para vaga de trabalho, para algumas outras demandas. Então sempre a gente tem essa procura por parte das pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós também fazemos esse atendimento, além de centralizado na Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica em Goiânia, na Praça Cívica, nós também fazemos essa atividade de maneira itinerante, que é o Estado chegando até o cidadão. Então a gente vai nas comunidades que têm essa necessidade de acesso e que, para facilitar esse atendimento, então a gente faz a atividade itinerante, correndo todo o estado de Goiás, principalmente nos locais mais inacessíveis, no caso, nas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, comunidades quilombola. Então a gente faz essa busca. E para não me esquecer também, do nosso público-alvo são as pessoas em situação de rua, que são pessoas que são ainda mais vulneráveis e que têm essa demanda ainda maior por conta de perda de documentação, de mudança de local, de onde eles ficam, né? Então a gente tem esse cuidado de estar sempre atendendo e facilitando o acesso para essa população. Por se tratar de um benefício autodeclaratório, a própria pessoa precisa assinar uma declaração de hipossuficiência para poder ter acesso a esse benefício. Então, a gente precisa que as pessoas que necessitam desse trabalho nos procurem ou nas sedes ou nos eventos itinerantes, ou também a gente também capacita o município para que dentro dos locais de assistência social, das secretarias regionalizadas de assistência social, esse serviço também seja alcançado pela população. Para finalizar, dicas culturais para você. Até domingo, Goiânia recebe uma feira de roupas especial para quem quer adquirir roupinhas para a chegada de bebês. A Feira da Gestante conta com mais de 50 expositores de peças de enxoval, carrinhos de bebê e sapatos. O evento será no Shopping Cerrado. Para você ter mais informações, é só acessar o @feiradagestante.goiânia, @feiradagestante.goiânia nas redes sociais. Bom, e se você gosta de jazz, hoje vai rolar um show de graça na Praça do Coreto, em Pirinópolis. O evento começa às 6 horas da tarde e reúne diversos artistas. E ele é um esquenta para a segunda edição do Saga Jazz Festival, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto. Bom, e o Parque Mutirama terá uma programação especial para o público nesse final de semana, que é o último das férias de julho. O espaço vai receber brinquedos infláveis, apresentações de performance de tambores e show Mundo dos Robôs. A programação faz parte das comemorações dos 55 anos do parque, que nesse mês fica aberto ao público de quarta a domingo,
das 10 da manhã às 4 da tarde, com entrada gratuita. Eu e o professor Diego nos despedimos, agradecendo a sua companhia, te convidando a estar com a gente amanhã de novo ao meio-dia. Grande abraço, tchau, tchau, até mais!